Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevistas de hoje. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o glaucoma, uma doença muito séria que acomete a visão, pode causar aí, uma perda irreversível, né? A doença que mais preocupa, digamos assim, na área da oftalmologia. Para entender um pouquinho mais, já que nós estamos no Maio Verde, que é o movimento que alerta sobre essa doença, a gente veio até a Clínica de Olhos Erechim para conversar com o Dr. André Hermes Agnoleto. Ele já está ao meu lado. Doutor, muito obrigada pela sua recepção. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre a importância de haver uma data específica para alertar sobre esse assunto, chamar a sociedade para reflexão e prevenir. Então, boa noite aos espectadores. Boa noite, Isa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o glaucoma, essa doença oftalmológica que preocupa muito a gente que é oftalmologista, que acaba estando na linha de frente aí desse problema tão importante que leva à cegueira em alguns casos, né? O glaucoma, o que seria, então, Isa? Tá? Ela é uma doença que geralmente está relacionada à pressão que tem dentro do olho, tá? Então, quando a gente ouve falar, talvez algum paciente, algum ouvinte, espectador tenha já ouvido falar desse problema relacionado à pressão intraocular. Essa pressão ela acaba lesando o nervo do olho. E é uma lesão, como qualquer lesão neurológica, geralmente irreversível, ela não tem volta, né? Quando tem uma lesão do nervo, infelizmente, ela não consegue ser revertida. Então, a importância do glaucoma para a gente na oftalmologia é isso. Ela é uma doença então que é irreversível, tá? Que é o principal problema, né? E por isso vem o nosso alerta tão especial, né? Que pelo menos nesse mês de maio a oftalmologia ela se volta então os olhos para o glaucoma. E essa prevenção que a gente fala do glaucoma seria o diagnóstico precoce. Quando a gente identifica algum fator de risco, né? Ou uma história familiar, geralmente está relacionada à família, o glaucoma, né? A gente inicia um tratamento e esse tratamento previne uma perda de visão, né? E o paciente não vai ter um problema grave de cegueira, por exemplo, tá? Então esse seria o principal alerta, né? A preocupação nossa da oftalmologia é essa, justamente porque é uma doença irreversível. Certo, doutor André. Bom, vale frisar que o doutor André ele é especialista na área de glaucoma, o que reforça ainda mais a importância de um diagnóstico precoce também, certo, doutor? Quer dizer, o quanto antes for detectado o problema, mais chances aí de recuperar a visão, enfim, da pessoa levar uma vida melhor, né? Ter uma saúde ocular com melhor qualidade. Exatamente, Isa. Então, assim, o diagnóstico precoce ele é o principal fator, né, em qualquer doença crônica, na medicina, não só na oftalmologia. Então, quando a gente vem para a área dos olhos, da oftalmologia, a gente percebe que o glaucoma seria talvez a principal foco nosso dessas doenças crônicas e irreversíveis, né, que o diagnóstico precoce faz o mais importante, talvez. Tá? Então, o que a gente orienta o paciente a respeito do diagnóstico precoce? É a consulta de rotina. A consulta de rotina, nessa consulta, ela é verificada todos os fatores de risco para glaucoma, justamente porque a gente sabe que um dos maiores problemas de cegueira é o glaucoma. São 3% da população. É uma população pequena, se a gente for pensar dessa forma. Mas esses 3%, eles, com a idade, aumentam a proporção. Então, às vezes, uma população geral, 3%, depois dos 50, 70 anos, isso pode passar a 10% da população. Tá? Então, essa é a importância e que a gente tem a preocupação, né, de ir atrás, de rastrear esses pacientes, né? E uma consulta normal, todos os pacientes podem ter certeza que eles são rastreados para isso. Tá? Na suspeita, os médicos oftalmologistas, eles pedem exames, ou eles orientam o paciente a respeito dos exames e da suspeita e solicitam, enfim, uma avaliação, às vezes, de algum exame especializado, como um OCT, um campo de visão, entre outros exames que a gente pode solicitar para diagnóstico e acompanhamento dessa doença. Doutor André, um ponto que chama atenção é que, na maioria dos casos, essa doença não provoca sintomas, mas há também situações que alguns sinais podem chamar atenção. Quer dizer, vale esse cuidado, certo? Justamente, Isa. O glaucoma,
na grande maioria dos casos, 90% ou mais, ele é assintomático. Então, o paciente ele não consegue sentir algum sintoma visual, por exemplo, que vai detectar o glaucoma em casa, certo? E aí vai justamente das consultas regulares, né, ao oftalmologista, para a gente poder detectar os fatores precoces, que seria a pressão intraocular, a escavação do nervo óptico. A gente chama na oftalmologia de doença traiçoeira, tá? Porque justamente quando ocorre perda de visão, geralmente é tarde demais. A gente não consegue fazer um tratamento eficiente, eficaz, que possa devolver a visão para o paciente. Então, é essa a nossa preocupação, justamente. Então, durante a consulta, a gente vê os sinais, que são a pressão intraocular, a escavação do nervo óptico. O paciente em casa raramente vai ter algum sintoma que possa levar, por exemplo, o oftalmologista ou um outro médico a dizer para ele, eu acho que é glaucoma, tá? Porque não existe um sinal, um sintoma clássico que possa diagnosticar. E essa é a importância da consulta regular. Então, alguns casos, 5%, talvez 10%, na nossa região, talvez entre 5% e 10% dos glaucomas, eles possuem algum tipo de sintoma que seria dor ocular, tá? E algum halo, né, como se fosse quando a gente olha para a lua à noite, né, ou uma fonte de luz como um poste de luz, né, geralmente à noite. Ao redor dessa luz, dessa fonte de luz, a lua ou, enfim, um poste de luz, por exemplo, uma luz longe, ficaria um halo, geralmente azulado. Tá? Esse é um sintoma muito, muito raro, mas pode acontecer. Se o paciente tem esse sintoma de ver um halo azulado ao redor de uma fonte de luz à noite, esse pode ser um sintoma de glaucoma. Dor ocular quando ocorre o glaucoma agudo, e é raro, é a grande minoria, na verdade, dos casos são glaucomas agudos. Outros tipos de glaucoma que possuem causa secundária, como uveíte, toxoplasmose, entre outras uveites, elas causam também dor, baixa visual, só que aí o glaucoma não é a principal doença, né? Seria uma doença secundária que vem junto com uma uveíte, certo? E mais raro ainda de tudo isso seria na criança, né? Algum tipo de glaucoma congênito. E esses tipos de glaucoma eles têm uma característica muito peculiar, e esses sim, eles possuem sinais que a família consegue detectar, que são lacrimejamento, tá? Sensibilidade à luz, tá? Principalmente, e o paciente pisca muito. Então, um bebê que pisca demais, tem muito lacrimejamento, que às vezes é normal na criança lacrimejamento, né? Porque não está bem formada a via lacrimal. Mas se for característico isso, sensibilidade à luz, lacrimejamento em excesso e piscar demais, isso pode ser um sintoma de glaucoma em crianças e em bebês, o que é raríssimo, mas pode ocorrer. Então, é interessante que as famílias saibam a respeito disso. E em relação às medidas de tratamento, doutor, né? O que nós podemos destacar que está hoje disponível aos pacientes e também as evoluções que ocorreram com o passar do tempo? Então, basicamente, como ela se trata de uma doença que afeta o nervo, né? A gente não evoluiu muito nos últimos anos, da mesma forma que a neurologia está evoluindo, alguns tratamentos para isquemia, enfim, né? E o nosso tratamento ainda ele se baseia em baixar, reduzir a pressão do olho, tá? Então, primeira linha diferente do tratamento do glaucoma são colírios. Esses colírios a gente instila no olho e ele reduz a pressão intraocular. Isso evita a progressão, não faz com que volte aquela visão, aquela perda que o paciente já tem. Tá? Ele protege o nervo para uma progressão que possa vir a acontecer. Em alguns casos, os colírios, por exemplo, eles não são suficientes para isso, tá? Seria a primeira linha diferente, e a gente usa outros recursos que seriam geralmente cirúrgicos. Tá? Dentre os recursos cirúrgicos, a gente tem vários, né? E possui laser, né? Vários tipos de laser, não é só um tipo, são vários, né? E a cirurgia aberta ou tubos, né? E MIGS, que são outros tipos de cirurgias minimamente invasivas, tá? Que, claro, dependendo da indicação do paciente, a gente consegue fazer, como é que eu vou dizer, uma palavra exata seria uma personalização, talvez, da cirurgia, tá? Porque a gente não pode tratar um paciente todo mundo igual, né? Possui cada um as suas diferenças, e isso muda um pouquinho a conduta. Então, desde a parte financeira, que existe hoje recursos muito caros, né? Mas alguns pacientes podem arcar com esses custos, e alguns recursos que são mais baratos. Enfim, claro, tem uma série de coisas aí para ser avaliadas, entre elas o custo do procedimento.
mas a gente tem muita coisa para fazer hoje para evitar com que ocorra a progressão. Tá? Mas o principal é a avaliação correta, identificar o tipo do glaucoma e atacar realmente o que está causando o aumento da pressão intraocular. E se é realmente a pressão intraocular a causa da lesão. Às vezes pode ser alguma outra alteração neurológica, né, que pode estar ocorrendo. E muito avanço vem sendo feito, né, mas ainda não existe nada, por exemplo, que a indústria possa trazer para a gente usar nos pacientes no ponto de vista de reconstituição do nervo óptico, né? Então, ainda, infelizmente, a volta da visão nesses pacientes não é um recurso que a gente tenha em mãos ainda. Mas, da mesma forma que a neurologia está evoluindo, né, na parte neurológica, reconstrução de neurônios, enfim, com células-tronco, tudo isso tem uma perspectiva, mas ainda não é uma coisa viável para a gente na parte prática dos nossos pacientes. Quando a gente fala em prevenção, em diagnóstico precoce, algo que já vem se tornando uma tradição aqui na Clínica de Olhos Erechim é uma triagem, que é realizada aí, então, nesse ano especificamente, no próximo dia 26, para chamar a atenção mesmo da sociedade para o diagnóstico precoce, para acompanhar a saúde ocular. Então, vai ser realizada aqui na Clínica de Olhos e o Dr. André vai explicar um pouquinho mais como vai funcionar no dia. Exato, Isa. Então, assim, a gente se propõe, né, sabendo de tudo isso que a gente conversou agora, da nossa preocupação, né, de o paciente não chegar tarde, né, com o diagnóstico, a gente se propõe a fazer uma triagem, tá? Essa triagem ela não se baseia numa consulta oftalmológica, certo? Ela é uma como é que funcionaria? Seria a medida da pressão intraocular, né, e uma foto do nervo óptico. Porque esses dois fatores aí, a pressão intraocular e a foto do nervo óptico, ela leva a gente a conclusões muito importantes, tá? Da última vez que a gente fez, foi no ano passado, a gente teve 6 diagnósticos, pelo menos assim, de glaucomas iniciais, tá? Alguns que já sabiam, obviamente, que tinham glaucoma, né? Mas 6 pessoas que a gente conseguiu diagnosticar inicialmente e tratar. Então, se a gente conseguir mais 6 ou mais 10, 20, né, prevenir, diagnosticar e identificar esses pacientes, tá? E alertá-los para eles procurar ou vir para a clínica ou outro colega oftalmo para tratamento, tá? Esse é o nosso intuito nessa triagem. Então, a gente não vai fazer óculos, a gente não vai fazer consulta oftalmológica, a gente só vai identificar fatores de risco e orientar os pacientes. Eu vou estar presente, a gente vai ter material educativo, vai ter alguns folders, eu vou conversar com os pacientes, a gente vai explicar o máximo possível que der a respeito da doença, justamente para tentar conseguir essa conscientização, essa orientação dos pacientes a respeito disso. Às vezes não é o próprio paciente que vem, às vezes é um familiar que ele vai poder ajudar e falar um pouquinho a respeito. E o máximo de pessoas que a gente puder abranger e identificar algum fator de risco, a gente vai estar aqui disposto a isso. E quanto mais pessoas a gente conseguir, obviamente, melhor, tá? Porque são pessoas que no futuro poderiam vir a ficar cegas e a gente está aqui disposto, de maneira gratuita, sem custo, a justamente fazer essa triagem, tá? Medir a pressão intraocular e fazer uma foto do nervo óptico. Sem dúvidas, doutor André, é um evento super importante para alertar toda a sociedade mesmo sobre essa doença tão séria e que é necessário aí um cuidado, um acompanhamento. Vale ressaltar, então, que para a triagem da semana que vem, o ideal é fazer um pré-agendamento. Então, você pode contatar aqui com a equipe da Clínica de Olhos Erechim, tá? O telefone é o 3712-0566, ou também pode vir direto. Mas, em razão da procura, que geralmente é expressiva no dia, né, da triagem, então o ideal é contatar mesmo para garantir, né, o atendimento e não precisar aguardar por muito tempo também. O endereço aqui da Clínica de Olhos Erechim é na Rua Porto Alegre, número 380, Sala 1. Então, a equipe já está aqui à disposição, aguardando a todos para fazer esse importante movimento. Desde já, agradeço novamente, doutor André, agradeço também a sua companhia e tenha uma ótima noite.